Fala galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o professor Flávio aqui do Colégio Arena. Sou professor de Biologia. Vou trabalhar uma temática super importante com vocês, que é a temática de evolução, um eixo norteador de toda a biologia. É importante demais, pessoal, que vocês dominem esse assunto, para inclusive resolver questões de outros temas. Então vamos lá, né? Afinal de contas, o que seria a evolução? E aqui eu já trago uma árvore que o próprio Darwin desenhou a bordo do seu navio ali. Ele estava fazendo uma expedição de cartografia, onde ele coloca lá, eu penso. Dá para olhar para essa árvore, imaginar, sem ler o livro do Darwin, né, A Origem das Espécies, o que Darwin estava pensando a bordo desse navio que ele foi convidado. Bom, aqui eu consigo ver uma noção e ter uma noção de ancestralidade. Então eu vou definir aqui a evolução para vocês da seguinte maneira. Evolução seriam as modificações que acontecem ao longo do tempo a partir de ancestrais comuns, né? De forma moderna, isso não estava na linguagem do Darwin, o que chamaria de cladogênese. A transformação dando origem a novas espécies, né? Ao longo do tempo. E o que não seria evolução, né? Então por que é muito importante a gente estudar a evolução? Essa imagem, se você colocar no Google aí agora, aproveitar que você está online, né, nos nossos vídeos do YouTube, o que é evolução, essa imagem vai aparecer bastante. E isso aqui não é evolução. Essa imagem está muito inadequada. Essa imagem é uma iconografia que gera uma expectativa de que os indivíduos que estão na frente são mais evoluídos do que os indivíduos que estão atrás e que, de certo modo, é uma sucessão, como se o que está atrás, né, fosse se transformando no que está na frente. E não é legal. E aí a Fundação Getúlio Vargas, né, uma fundação muito renomada em São Paulo, cobrou, cara, essa imagem. E essa imagem está inadequada, porque o indivíduo que está atrás não necessariamente é ancestral do indivíduo que está na frente. Então é muito importante estudar evolução. E aí um cara muito entusiasta da parada, né, chamado Charles Darwin, acabou observando a complexidade da natureza, a dinâmica da natureza, muito curioso já com a anatomia de alguns animais, percebendo adaptações, características e atributos que faziam daquele indivíduo o indivíduo mais bem-sucedido na natureza. Passou por algumas frustrações na família, com perda, né, de uma filha e etc. E daí então começou a questionar a existência de Deus. E uma grande pergunta seria, né, será que a perfeição advém da bondade divina? Ou será que a perfeição, e por isso então aqueles que eram excluídos por conta da crueldade da natureza? E de fato nós entendemos na evolução que é essa crueldade, esse limite imposto pela natureza que seleciona indivíduos com um conjunto de características adaptativas mais vantajosas, o que Darwin posteriormente acabou chamando de seleção natural. Gente, dá uma olhada nessas adaptações. Quem é que não olha para isso e que porventura pensa, será que foi algum ser onipresente, onisciente que criou todas as coisas? Ou será que do ponto de vista evolucionista não foi uma pressão seletiva, né? Uma pressão imposta pela própria natureza? E aí, diante dessa complexidade do mundo, nasce a teoria evolucionista de Charles Darwin. Essa teoria vem muito de um estudo que foi feito após, né, a viagem dele ali a bordo do navio Beagle. Inclusive ele passou, gente, pelo Rio de Janeiro para catalogar ali, fazer uma cartografia do nosso litoral. Olha que interessante o quanto, né, Darwin navegou pelo mundo e foi observando características, fósseis. Esse é um fóssil muito conhecido, o Cliptodonte, né, onde ele já está, né, reconhecido e arquivado no Museu de História Natural Sul-Americano. No arquipélago de Galápagos, né, ele viu também os tentilhões, isso chamou muita atenção dele, as adaptações dessas aves que viviam nessas ilhas, os lagartos também chamaram muita atenção de Darwin. E nessa viagem de Darwin, como um bom cientista, um bom naturalista, ele fez muitas observações, o que nós chamamos de pressupostos, que levaram ele até a definição do que seria hoje
essa teoria norteadora chamada seleção natural. Então, viajando pelo mundo, Darwin percebeu que as populações tinham uma tendência de crescimento, né? O que hoje nós chamamos de potencial biótico. E aí cabe aqui um paralelo, né, com a teoria malthusiana, onde as populações cresceriam em progressão geométrica e os recursos cresceriam em progressão aritmética. Mas apesar dessa alta capacidade reprodutiva, alguns indivíduos morriam, sem então deixar descendentes. E por isso os números praticamente se mantinham constantes. Então ele percebeu, cara, reproduz muito, mas os números não oscilam tanto. Então afinal o que está acontecendo, né? E aí o Darwin percebeu que a própria natureza colocava limites. Os próprios recursos naturais poderiam ser mais escassos. E aí, essa pressão imposta pela natureza, Darwin chamou de seleção natural. Eu queria chamar a atenção aqui para um texto que eu coloquei, Pulgênico, uma piscina de genes. É muito importante você lembrar que os contemporâneos de Darwin, Mendel, Lyell, Wallace, Lamarck, esses caras morreram sem saber o que era um gene. Então essa expressão ela não é aceitável para quando você está dando uma resposta evolucionista. A gente vai aceitar uma resposta como essa quando a gente já está colocando aqui princípios da genética, o que então seria chamado de teoria sintética ou moderna da evolução, ou também neodarwinismo. Então toma muito cuidado com isso numa questão de segunda fase, onde você tem que escrever. Se ele falar do ponto de vista de Darwin ou do ponto de vista evolucionista, não entra no seu repertório termos da genética, né? E aqui uma definição que seria a definição mais interessante para a seleção natural. Se uma característica é determinante para a sobrevivência de uma espécie, a falta dela por algum motivo, Darwin não sabia a origem da variabilidade genética, né? Acarretar na morte desse indivíduo, sendo então não transmitida ao longo das gerações. E assim aconteceria a evolução, as transformações a partir dos ancestrais. E aí nós temos um exemplo clássico das girafinhas, onde era notório para Darwin que nasciam girafas de pescoços um pouco menores. Deixa eu mudar essa cor aqui para ficar bem legal para você. Uma girafinha de pescoço menor, outra de pescoço menor, e as girafas de pescoço maior eram selecionadas positivamente. Girafa de pescoço maior cruzando com girafa de pescoço maior, sim, há uma grande probabilidade numérica, inclusive, de nascer indivíduos com o pescoço mais vantajoso, e daí então se alimentavam mais, reproduziam mais, e essa característica perpetuava ao longo das gerações. Sem deixar de mencionar então que Darwin primeiro olhou, observou o mundo, a dinâmica, né, especialmente a bordo do navio. Mas uma coisa que é importante, que Darwin se escorou também, é que nós, seres humanos, também fazemos seleções de acordo com o nosso interesse. E eu vou discutir isso numa próxima aula que vocês vão acompanhar no YouTube também. Seleção que é chamada, então, de artificial. Poxa, então se o ser humano faz uma seleção, né, de acordo com o seu interesse, será que também não acontece uma seleção da própria natureza? E aí eu deixo aqui, né, para você refletir qual seleção seria mais interessante. Eu dei o exemplo do porco selvagem e do porco doméstico. Para nós é muito mais interessante o porco doméstico. E por isso ele foi selecionado de acordo com o nosso interesse. Ele é mais dócil, né, então mais domesticável e, portanto, a gente consegue trabalhar em grande escala, em granjas, com um manejo mais adequado. Agora vamos criar porco selvagem. Meu Deus do céu! Um porco selvagem é muito custoso, muito bravo e seria muito difícil. Uma carne mais dura também. Agora a pergunta é, para o porco isso é legal? E a resposta é não. Não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do YouTube. Toda semana essa galera massa vai postar aí para vocês. E é isso. Até mais. Valeu!